Podemos assentar, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem sido bom para nós. Se nós pararmos um pouco, é que muitas vezes a correria, do dia a dia, da vida, faz que a gente não pare para pensar um pouco o que Deus tem feito pela gente, Deus tem sido bom, suas misericórdias têm se renovado a cada instante, a cada manhã, e a gente vive a misericórdia de Deus, a gente vive as providências de Deus, nós vivemos os cuidados de Deus. Eu me sinto guardado por Ele, eu me sinto cuidado por Ele, amém? Eu sei que Ele está me vendo, que Ele me ouve. Você tem esse mesmo entendimento, querido, que Deus te ouve, que Deus te vê, que Deus provê todas as coisas para você? É bem verdade que Jesus disse lá em João capítulo 15, Jesus falou, uma palavra muito linda, eu tenho isso no meu coração. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus, aí eu acredito que a gente está a um passo das grandes conquistas que a gente precisa. Primeiro, reconhecer que sem Deus nada somos e somos dependentes do Senhor, dependentes dEle. Ele é maravilhoso em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu trago hoje uma palavra de Deus para o seu coração. Você que veio hoje faminto pela palavra de Deus, é aquilo que Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que a gente vem fazer num lugar como esse, num ambiente como esse? O que a gente vem fazer aqui? A gente vem nos alimentar, amém? A gente vem se alimentar nosso espírito, a nossa alma, porque a nossa alma tem sede de Deus. Nós cantamos aqui uma canção, até não foi mais cantada, uma canção antiga, que diz: assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Amém? Então a nossa alma sente fome, o nosso espírito sente fome, Nós sentimos fome de Deus, a gente quer mais de Deus. A gente sabe que não basta apenas as provisões físicas, diárias que a gente precisa, O pão nosso de cada dia. Isso é muito importante, mas a gente precisa também de provisões espirituais, uma alimentação balanceada, gloriosa, espiritual, amém? Deus não dá de mais e nem dá de menos, Ele dá aquela comida balanceada do dia, que você precisa para você continuar caminhando, amém? Glória a Jesus. Quem está feliz por estar na casa de Deus, meu irmão, alegra o teu coração. Vai chegando aí o final do ano, A gente, com tudo que está acontecendo, como disse o irmão Éder, a gente fica um pouco cabisbaixo, triste, pensativo, Até muitas vezes o desânimo vem. Pastor, mas o desânimo na vida do crente? Sim, queridos, o desânimo vem, mas nós não podemos deixar ser vencidos por esses pensamentos de desânimo, esses pensamentos contrários que vêm para tentar nos paralisar. A gente não pode, de maneira alguma. Nós temos que crer, tão somente crer que Deus está no controle. Irmão, pense uma coisa comigo: está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom, sim ou não? Está ruim, talvez não está como a gente queira, Como a gente quer. Ah, pastor, eu esperava, eu pus tanta expectativa nas coisas e me frustrei. Hoje estou meio que paralisado. Meu irmão, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Isso que a gente está passando são as aflições que Jesus já de antemão nos avisara, porque Ele sabe de todas as coisas, por isso que de antemão Ele nos avisa, para que a gente não seja pego de surpresa. Ah, mas eu fui pego de surpresa. É porque a gente muitas vezes não se atém à palavra de Deus, às verdades da palavra de Deus, porque Jesus sempre nos avisa de antemão. E tem um trecho na Bíblia, me foge a memória agora, mas a Bíblia diz assim, que certamente o Senhor Jeová, acho que está lá em Amós, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado aos seus pequeninos, aos seus profetas, ou melhor dizendo, aos seus profetas. E Jesus disse, falei em pequeninos aqui, me lembrei, Jesus disse: Pai, graças te dou, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Amém?
Então nós temos a igreja de Jesus, o povo de Deus, tem a revelação, tem o entendimento. Somos avisados dos problemas e intempéries da vida, somos avisados sim, das lutas, dos embates, das batalhas espirituais, somos avisados. É porque muitas vezes a gente não se atém mesmo e não está acordado, despertado para as coisas, porque Jesus disse desde o começo que no mundo nós passaríamos por aflições. Glória a Deus, amém, queridos? Glória a Jesus. Eu sou um pregador, não um pregador que prega desmotivado. Eu gosto de pregar com entusiasmo, com alegria, porque eu falo aquilo que eu creio, amém? Aquilo que eu creio, eu prego aquilo que eu creio. Claro que cada um tem um jeito diferente de expor a mensagem, de compartilhar a mensagem de Deus, mas a gente tem esse jeito mesmo assim, meio enérgico, meio de falar, porque a gente acredita naquilo que a gente fala, e eu sei que Deus é mais na nossa vida, e eu estou aqui como um motivador para a sua vida nessa noite, como um arauto de Deus para dizer para você que você vai vencer, que você já é um vencedor. Vai vencer porque outras batalhas virão e você vencerá como venceu as demais que você já venceu. Amém? O Senhor é contigo, meu irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós se Deus é por nós? Quem nos separará do amor de Cristo, disse Paulo? Quem? Não é a fome, não é a nudez, não é a espada, não é o perigo, nada poderá nos separar desse grande e imensurável amor manifestado lá na cruz do Calvário. Quando Ele deu a sua vida por nós, Ele estava dizendo: eu amo vocês a ponto de me dar a mim mesmo, entregar a minha vida voluntariamente. Um dia Ele mesmo disse: eu entrego a minha vida, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Eu tenho poder para dar e poder para reavê-la. O que Ele fez, na verdade, foi um investimento. Ele investiu em mim e em você. Ele investiu a sua própria vida, irmão. Ele tinha o poder da ressurreição. O Pai já falara a ele que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então ele sabia que ele iria investir para ter a recompensa depois. Ele é maravilhoso. E hoje, quando ele vê cada um de nós, cada rostinho desse sentadinho aqui, ouvindo a sua palavra, se alimentando espiritualmente, se fortalecendo, eu creio que muito ele fica alegre, irmão, muito ele fica alegre, porque ele diz: Pai, esses que estão lá, Pai, lá em Ilhota, nessa ocasião, nesse horário, Pai, que estão reunidos lá naquela localidade, Pai, esses são os que me aceitaram o que eu fiz por eles na cruz. Pai, eu estou feliz por eles estar lá, porque eles estão acreditando na grande obra da cruz de resgate, no grande e poderoso avivamento que eu trouxe à humanidade com a minha morte, em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse comigo por um instante. Nós vamos orar antes de nós abrirmos a Bíblia Sagrada, e a gente vai depois aqui discorrer em cima de alguns versos aqui, extraindo algumas lições importantes para o nosso enriquecimento espiritual. Feche os teus olhos. Eu gostaria que você fizesse a sua oração. Eu não vou orar por você, eu gostaria que você orasse por você mesmo, e ore por quem você acha que precisa de uma intervenção divina. Quem sabe você veio e lá na sua casa ficou alguém lá angustiado, enfermo. Quem sabe você conhece alguém que está numa situação deplorável de enfermidade, está hospitalizado, está aprisionado. Você conhece alguém, quem sabe que você já pregou o Evangelho, falou de Jesus, já fez o convite muitas vezes, e essa pessoa não consegue se desvencilhar desse mundo das amarras, e não consegue sair desses vícios malditos que o prendem. Mas você pode orar por ele e pedir: Deus, envia o teu anjo lá para quebrar essas correntes, quebrar essas amarras que prendem essas pessoas. Deus, entra com a tua providência. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tu mesmo falaste, foram palavras tuas: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É uma libertação efetuada completamente, é uma obra completa, gloriosa. Não é apenas um paliativo, não é apenas um mais ou menos. Quando tu faz a obra, tu faz completa. Verdadeiramente sereis livres. Ó Deus, nós acreditamos, meu Pai,
que muitas vidas serão ainda resgatadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, que está sobre cada crente, cada irmão, cada irmã, que é um mensageiro em potencial, tem as ferramentas necessárias para o trabalho. Deus qualifica e capacita os teus filhos para serem mensageiros lá onde eles estão inseridos. Ó grande Deus, ajuda a tua igreja. Nós precisamos expandir, nós precisamos saquear o inferno e povoar os céus. Nós precisamos expandir. Deus nos ajuda, nos encoraja, nos dá força. Ó Deus, nos ajuda. Isso, ore, eu espero para você orar. Eu espero para você dizer: Deus, eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui para ser o mensageiro da esperança. Eis-me aqui para ser o mensageiro da cura, o mensageiro da fé, o mensageiro da libertação. Eis-me aqui para ser um canal de bênçãos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aramassura macandaramasso e macanjou. O edefo rebassau precamanderei sobre calamarras. Bendito seja o Cordeiro que por nós da cruz padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Ó grande Senhor, nos ajuda pelo teu amor e pela tua graça. Anima e fortalece o teu povo, encoraja os teus filhos, dai-nos força para continuarmos nesta caminhada em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Coloque a mão no ombro do seu irmão, diga assim: meu irmão querido, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito de Deus, o Espírito Santo está aqui nesse lugar. O Espírito se move em você, amém? O Espírito se move em você. Você é o templo de Deus, você é a casa de Deus. Você é um escolhido para vencer, meu irmão. Você é um escolhido para morar na eternidade, para viver eternamente. Após essa vida, existe uma vida eterna com Jesus. Você é um escolhido para viver eternamente. O seu nome, deixa eu te alegrar um pouco aí, o teu nome está escrito no céu. O teu nome está escrito na eternidade. Quando Jesus disse lá em João capítulo 14, Jesus disse: vou preparar-vos um lugar. Aleluia, esse lugar é preparado para cada um de nós. Ele espera que a gente chegue lá. Ele espera, Ele acreditou em cada um de nós. Ele espera que a gente chegue lá, meu irmão. Não desista. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor Marco, eu queria só fazer uma pergunta ao senhor. Você que estuda um pouco a Bíblia, eu queria tirar essa dúvida do meu coração. Pastor Marco, um dia alguém me falou que Jesus pôs o meu nome no livro da vida quando eu aceitei a Ele como Salvador. E hoje eu me encontro afastado dos caminhos do Senhor. Será que o meu nome foi apagado lá já? E eu expliquei para essa pessoa, eu disse: não, Deus não fica colocando e tirando, apagando o nome da pessoa, colocando e apagando o nome da pessoa a todo instante, não, irmão. Irmãos, Deus coloca uma vez o seu nome no livro da vida, e o seu nome permanece escrito lá, amém? Permanece escrito lá, mesmo o pródigo, sendo pródigo, gastando todos os seus haveres, a sua fortuna, a sua parte da herança, gastando tudo, ele ainda era considerado filho. Ainda o pai correu quando viu ele à distância, a uma certa distância da casa. O pai saiu ao seu encontro correndo e abraçou, e pôs um anel no seu dedo, pôs sandálias nos seus pés, pôs uma roupa nova, mandou matar um bezerro cevado e fez uma grande festa, porque ele mesmo, o pai mesmo diz: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, o meu filho, amém? O meu filho. Mas o que acontece, pastor Marco? Aí eu expliquei para essa pessoa, eu disse: olha, Deus coloca uma vez só o nome da pessoa.
Então isso custou para Deus. Então Deus não vai desistir de nós facilmente, como a gente acha que Deus desiste facilmente. Abra comigo a sua Bíblia, vamos lá para a palavra de Deus. Vamos lá, uma mensagem bem breve. E eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Glória a Jesus, glória a Deus, o Senhor é bom. Abra comigo lá na primeira epístola de João. Vai lá perto do Apocalipse e volta um pouquinho, que você vai achar facilmente a epístola universal do apóstolo João, o apóstolo do amor. O apóstolo João que escreveu uma narrativa do Evangelho, que é o Evangelho de João, escreveu 3 epístolas e escreveu o Apocalipse. O João, sabe aquele João do capítulo 17 de Mateus? Que, pastor Marco? É aquele João do capítulo 17 de Mateus. Quando Jesus, a Bíblia diz lá que Jesus subiu ao monte e chamou consigo Pedro, Tiago e João. Mas, pastor Marco, não eram 12 os discípulos? Por que ele não chamou todos? Irmãos, ele quis levar com ele para a sua particularidade. A Bíblia diz lá que ele chamou, deixa eu ler para vocês rapidamente aqui, para não... Mateus capítulo 17, diz assim, 6 dias depois, não é o texto, só para você se inteirar do que eu estou falando aqui. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e os conduziu em particular. Então, a particularidade, no particular, ele chamou esses 3. Por que ele chamou os 3? Se tinha 12, ele poderia ter chamado todos os outros. Mas por que? Eu quero acreditar que os 3 que ele chamou são os 3 que mais desejavam, que mais mostravam atitudes assim de querer mais dele, de querer conhecimento mais da parte dele. São os que eram mais íntimos, vamos dizer, os que cultivavam uma comunhão mais estreita com ele. Então é por isso que ele convida Pedro, Tiago e João para lhes mostrar algo tremendo, glorioso, que os demais não puderam participar disso. Aonde ficou os demais? Os demais ficaram no pé da montanha. E eles ficaram lá lidando com uma pessoa possessa por demônios. E aí esses 3 discípulos subiram a montanha e lá diante do que eles viram, eles ficaram pasmos. Então, para falar uma coisa para você aqui. Olha só, Deus tem mais para aqueles que desejam mais. Amém? Deus tem mais para aqueles que desejam mais. Qual é o tanto que você precisa de a mais? Que você deseja ter mais de Deus? Qual é o tanto que você quer ter mais de Deus? Ou você acha que no raso está bom? Ou você acha que desse jeito está bom? Ou você quer mais de Deus? Irmão, depende muito de cada um de nós, o querer mais de Deus, para que Ele se revele mais a nós. Muitas vezes dá de entender assim, parece que Deus tem filhos prediletos. Alguém que me disse um dia, pastor Marco, Deus tem filhos prediletos. Não é possível, porque como é que a irmãzinha diz que Deus mostra para ela, fala em sonho. Cada vez que a gente se reúne, o irmãozinho diz que teve uma revelação, a irmãzinha lá diz que teve um sonho, Deus fala com ele, não fala comigo. O que é isso? Irmão, depende da nossa busca, da intensidade do nosso querer, da nossa busca por Deus. E eu quero acreditar que esses 3 discípulos, eles tinham esse anseio, esse desejo, esse ardente desejo de querer mais. É por isso que Jesus já de antemão disse, olha, ficam aí, vem Pedro, Tiago e João comigo, vem cá, eu quero lhe mostrar algo tremendo. Então, o particular de Deus é para aqueles que desejam mais dele. Aí eu te pergunto, quem quer mais dele aqui? Você vai entrar no particular de Deus então. Já pensou que coisa linda? Já pensou você ouvir, vem para cá meu filho, vem particular. Sai daí, vem cá, vem particular, eu quero você tem um desejo ardente no seu coração, vem cá, eu quero te revelar coisas extraordinárias para a sua vida, vem cá, eu quero te mostrar coisas lindas, e é assim que Deus trabalha. Vamos lá, primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1, diz assim, o que era desde o princípio,
o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos sobre a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Verso 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Amém, queridos? Glória a Jesus. Meus irmãos queridos, nós estamos vivendo aí esses dias na expectativa do Natal, da chegada do Natal, uma data tão importante para nós cristãos, porque a gente comemora, apesar de não ser nessa data, essa data houve uma confusão nos calendários e tal, e os homens colocaram essa data, né? Mas não é precisamente essa data do nascimento de Jesus, tá? Segundo os estudiosos, que são unânimes em afirmar, fica entre março e abril o seu nascimento, e eles comemoram agora o nascimento dele, né? Na Páscoa já é a ressurreição, né? Então a gente comemora, muitos comemoram por essa época o nascimento, mas tudo bem, o importante é que a gente lembra de que um dia ele nasceu, não importa para nós a data, né? Porque a gente não está atrelado a data, mas sim ao acontecimento em si, e a gente sabe que isso aconteceu, de fato aconteceu. Jesus veio a este mundo, Deus, o Deus verdadeiro e poderoso, veio a este mundo, se fez homem, e aí, essa sua vinda ao mundo, nós chamamos de encarnação, a Bíblia chama de encarnação, ele se encarnou, por quê? Porque Deus não tinha um corpo físico, como ele criou o homem com um corpo físico, nem ele mesmo tinha, ele criou um homem com um corpo físico, mas ele mesmo não tinha, e aí então, quando ele veio ao mundo, ele veio num corpo, ele precisaria de um corpo, porque o corpo é o passaporte para estar nessa vida, tanto é que a pessoa quando parte daqui, quando ela morre, ela tem que deixar imediatamente, porque o corpo morreu, ela tem que sair em alma, deixar esse mundo, o mundo dos homens, e sair. Então o passaporte para estar nessa vida é o corpo, e Jesus precisaria, para o Deus poderoso, precisaria de um corpo para estar entre os humanos, e aí então Deus se proveu de um corpo para a encarnação do Filho dele, que já coexistia, e a encarnação de Jesus, eu vejo aqui nos versos que a gente leu, a encarnação de Jesus, eu não quero falar em si da encarnação, contar toda a história, mas eu quero me ater ao que a gente leu aqui. A encarnação, ela possibilitou a nossa comunhão com Ele. É João que está falando, olha só o verso primeiro. O que era desde o princípio, ele está falando de Jesus. Jesus era desde o princípio. Nós temos ideia que ele veio a esse mundo a partir da concepção de Maria. Sim, mas ele já coexistia, nós temos que ter isso em mente. Lá no capítulo 1 do Evangelho, da narrativa de João, no capítulo 1, João diz, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Deixa eu ler para você aqui, eu tenho aqui destacado alguns versos aqui para você, para corroborar isso que eu falei aqui, para afirmar isso, para fixar isso. Olha só, João capítulo 16 e verso 28, Jesus falando, saí do Pai, olha só, e vim ao mundo. Então ele veio na concepção de Maria, na encarnação, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Amém? Então a encarnação dele é algo verdadeiro, e nós temos que ter em mente uma coisa, ele já existia, ele saiu do Pai, o Espírito Santo veio e
colocou a semente no útero de Maria, no óvulo, fecundou o óvulo de Maria. Maria gerou um corpo, não precisou de um homem, Deus trouxe a semente do alto, Maria gerou o corpo, Jesus veio a esse mundo, porque havia essa profecia da semente da mulher, não do homem e da mulher, mas da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quando o homem pecou, já havia essa promessa de Deus, a primeira profecia de um Salvador, está lá em Gênesis capítulo 3 e o verso 15, e aí Deus cumpriu. Tanto é que Paulo vai dizer aos irmãos da Galácia, em Gálatas capítulo 4, Paulo disse assim, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, amém? Então olha só, nascido de mulher, ele nasceu como nós nascemos, ele teve todas as fases, ele passou por todas as fases, menino, um bebê, um menino, um adolescente, já um jovem, um adulto, ele passou por todas as fases, e aí ele veio numa missão, como todos nós já somos inteirados disso, ele veio numa missão salvadora, de resgate, tanto é que um dia ele disse, o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então essa é a razão pela qual ele veio a esse mundo, ele tomou a forma humana. Lá em Filipenses capítulo 2 diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Então ele se esvaziou, ele sempre foi Deus, mas houve um momento que ele se reduziu, ele ficou, segundo o escritor aos Hebreus, ele foi considerado menor do que os anjos, mas o Pai, essa era a missão dele, se fazer humano, se fazer limitado, porque ele se limitou quando ele estava na sua humanidade, ele se limitou. Mas pastor Marco, ele andou sobre as águas? Sim, irmão, andou pelo poder do Espírito Santo, ele não usou os seus atributos como Deus. Quem está aí? Ele não usou os seus atributos como Deus, irmão. Se ele usasse os seus atributos, sendo ele o próprio Deus, porque ele era 100% homem e 100% Deus, mas ele não usou os seus atributos de Deus, ele ficou como humano, ele viveu como humano, ele lutou contra o inimigo de igual para igual, ele não foi desigual, ele lutou de igual para mostrar para nós, para deixar isso bem fixado, que nós podemos, assim como ele pôde vencer, como ele venceu, nós podemos, mas não sozinho, pelo poder do Espírito Santo. Por isso que ele disse, por isso que ele teve o cuidado em dizer, em já de antemão falar para os seus discípulos, eu vou para o Pai, ele disse, eu voltarei para o Pai, mas mandarei um outro Consolador para que esteja com vocês. E aí no poder do Espírito Santo, nós vencemos todas as tentações nós vencemos no poder do Espírito Santo. Irmãos, se tirar o Espírito Santo do crente, se Deus resolve recolher, tirar o Espírito Santo da igreja, a igreja ficar sozinha aqui, irmão, ninguém mais vem a esse lugar, a rebeldia toma conta da gente, as limitações nos param, nós somos detidos nas nossas emoções, nos nossos caprichos, mas o Espírito Santo é que nos impulsiona de vir aqui. Ou você acha que se não fosse o Espírito Santo você viria aqui nessa noite? É o Espírito Santo que coloca no teu coração, vá à casa de Deus, vá buscar a palavra de Deus, vá orar, meu filho, vai buscar. É o Espírito Santo que te entusiasma, que te conduz, que incendeia esse fogo que arde dentro de você, meu irmão. É o Espírito Santo de Deus que te impulsiona. Bendito seja Deus. Então olha só, a encarnação possibilitou a comunhão. Diga comigo, a encarnação possibilitou a comunhão. É o que a gente lê aqui, olha só, o que era desde o princípio, Jesus sempre existiu, não passou a existir a partir da encarnação, mas sempre existiu. O que ouvimos, João teve essa experiência, lá na transfiguração, em muitos outros lugares, João teve essa experiência. João foi um dos discípulos mais chegados do mestre, ele reclinava, diz a Bíblia, que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus,
Ele sempre estava muito próximo de Jesus. Pedro também, Pedro aquele jeitão dele, mas Pedro sempre estava junto. Pedro também sempre tinha um desejo ardente no coração. Tem pregadores que falam tão mal de Pedro, né, e às vezes são pior do que Pedro. Amém? Olha só, ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Parece que ele é redundante aqui, né? Igual o pastor Marco, mas não é não, irmão. Sabe o que é aqui, ó? Ele está dizendo o que vimos, olha só, ouvimos e o que vimos os nossos olhos, ou seja, não basta apenas olhar, ele olhou com um olhar diferente, porque a gente tem que olhar não com o olhar físico, natural das coisas naturais, mas um olhar espiritual diferente. João teve esse olhar, quando olhava para ele, olhava diferente, irmão, olhava diferente. Sabe aquela pessoa que quando se aproxima de você, ela sabe que você é rico espiritualmente, e ela quer alguma coisa de você, ela quer participar dessa riqueza que Deus te deu, dessas revelações que Deus te deu. É assim, a pessoa chega próximo querendo extrair alguma coisa, porque ela sabe que você tem para oferecer. Amém? O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram. Quando ele diz o que temos contemplado aqui, foi a transfiguração. As nossas mãos tocaram, isso proclamamos a palavra da vida. Então, olha aqui como esse texto revela para nós que houve então a possibilidade, quando ele encarnou, houve a possibilidade da comunhão. Eles tocaram, eles ouviram, eles viram. Que privilégio, hein, irmão? Que privilégio glorioso, que glória, que coisa linda, irmão. Que coisa linda, que coisa linda. Eles viram, eles tocaram nele. Eles tocaram, pastor Marco. Será que hoje nós podemos tocar? Sim, pela fé nós podemos. Pela fé nós podemos. Pela fé nós podemos contemplá-lo. Hoje nós vivemos por fé, não mais por vista. E Jesus disse para Tomé: Tomé, bem-aventurados os que não veem e creem, Tomé. Então nós somos esses bem-aventurados. A gente não vê fisicamente, mas vê espiritualmente. A nossa fé nos proporciona isso. Amém, queridos? A nossa fé, eu não sei você, mas a gente tem essa experiência de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus, de ver a glória de Deus, de ver a glória, de ouvir. Então, a encarnação possibilitou essa comunhão. E aí, irmão, para nós termos comunhão, o que é comunhão? Comunhão é tudo em comum, tudo em comum. Ele quer, sempre foi do seu querer, que a gente faça parte de um todo, que a gente não fique excluso, irmão, que a gente não fique à margem. Ele quer que a gente faça parte. Ele por muitas vezes, ele disse: eu trago-vos o reino de Deus. Ele veio para nos fazer participante do reino de Deus. Ele veio para nos fazer participante deste reino. E aí depende muito de mim e de você, porque a encarnação possibilitou isso para a gente. Mas por que eu não vivo, pastor Marco? Porque talvez você ainda não se ateu a isso, não se despertou para essas coisas. Você pode sim ter uma comunhão gloriosa com Deus. Irmãos, essa igreja pode ser conhecida como a igreja da comunhão, da glória de Deus nessa cidade. Porque é possível. João está falando aqui, ó, quando ele diz: o que era desde o princípio, ouvimos, vimos com os nossos olhos, contemplamos, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. João está falando, a encarnação possibilitou-nos isso, porque antes ninguém tinha acesso a Deus. É isso que eu quero falar. Antes ninguém tinha acesso a Deus, e a encarnação possibilitou isso, essa comunhão. O homem, para se chegar a Deus no Antigo Testamento, tinha que ir por intermédio de um sacerdote, de um sumo sacerdote, de sacrifícios. Eram feitos muitos sacrifícios, diariamente, uma vez por ano entrava-se no lugar santíssimo. Nós temos no Novo Testamento ainda um incidente, uma situação de que se vê claramente que o povo estava todo para o lado de fora, e só Zacarias entrou para oferecer o incenso.
E a Bíblia diz, o povo esperava do lado de fora. Ninguém tinha esse privilégio que nós temos hoje. Irmão, na graça de Deus, na encarnação de Jesus, foi possibilitado isso para a gente, de nós sair lá de fora para vir tudo para dentro, irmão. E todo esse lugar aqui é santíssimo hoje. É isso, irmão. E a gente muitas vezes não dá valor a isso. Um dia a gente vai chegar diante de Deus, eu acredito, e vai dizer, Senhor, e aí toda a história, porque Deus ama a história, Deus tem registros no céu de toda a história, Deus tem arquivos, Deus é organizado, não é como nós somos. O salmista diz que Deus ama as crônicas são de Deus, Deus ama os livros. E aí eu creio que num dia talvez da eternidade nós vamos chegar lá, e toda a história vai ser relatada, e a gente vai ver o privilégio que a gente tinha, irmão, o privilégio que a gente tinha de estar todos dentro hoje. O escritor aos Hebreus diz que foi aberto um caminho, um novo e vivo caminho pelo qual nós entramos, através do sacrifício de Jesus. Então olha só, a encarnação torna a comunhão possível, é isso que João está falando aqui. E aí, há 5 condições aqui nesse texto para a gente ter comunhão. Há 5 condições, porque foi possibilitado, há uma possibilidade de nós termos comunhão. Mas como ter comunhão? Vamos ver aqui à luz da palavra de Deus, como ter comunhão com Deus. Pastor, eu gostaria de estreitar o meu relacionamento com Deus. Eu gostaria de o conhecer mais, de ter mais intimidade com Ele, ter mais comunhão com Ele, ter as revelações gloriosas na minha vida. Eu gostaria de ter mais de Deus. Irmão, olha à luz da palavra o que temos que fazer para ter comunhão com Deus. Olha comigo o verso 3 com carinho, olha o verso 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então João compartilhou com a gente, para que também tenhais comunhão conosco. Então, olha para mim aqui, irmãos. Primeiramente, antes de falar de comunhão com Deus, nós temos que falar de comunhão entre nós. Se nós não tivermos comunhão entre nós, nós não temos comunhão com Deus. A Bíblia nos fala isso. Se eu falo que amo a Deus, aborreço o meu irmão, eu sou mentiroso. Se eu andar na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado. Então, antes de falarmos de comunhão com Deus, nós temos que ter comunhão entre nós, nos amarmos, estarmos em comunhão, vibrantes, unidos, levando o Evangelho. Talvez você não faz nada na casa de Deus, mas a sua presença aqui nos cultos, assiduamente, todos os cultos está aqui. Você, alguém que te vê todos os cultos aqui, se anima em vir também. Se anima em vir também para esse lugar, porque vê a tua perseverança. E aí pronto, você já cooperou. Você já está em comunhão com a liderança da igreja, com os que estão aqui todos os dias. Então nós cooperamos, de alguma maneira nós cooperamos. E é importante a gente entender isso, que nós temos que ter essa cooperação. Olha só, o que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha o verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7, porém se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeira condição para essa comunhão com Deus é andarmos na luz. E aí você pode perguntar para mim, pastor Marco, qual luz que você está se referindo? Qual luz que você está se referindo? Lá no Salmo 119 e o verso 105, a Bíblia nos responde. Olha só, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se nós quisermos ter comunhão com Deus, ande na luz da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é luz.
Se eu quiser ter comunhão com Deus, eu tenho que andar na palavra. Por isso que eu sempre uso aqui essa frase, à luz da palavra de Deus. Eu sempre falo isso, à luz da palavra de Deus, é uma frase que eu tenho, à luz da palavra. Por quê? Porque a palavra é luz, a palavra é luz. Irmãos, o contrário disso é andar em trevas. Se eu não me conformar com a Bíblia, se eu não me adaptar à Bíblia, se eu não me submeter à autoridade da palavra de Deus, porque muitos querem torcer a Bíblia para o seu próprio prazer, pelos seus próprios caprichos. Não, eu entendo assim, torcem a Bíblia, porque não querem andar à luz da palavra de Deus. Mas nós que conhecemos a Bíblia Sagrada, nós andamos na sua luz. Eu não aceito a Bíblia 99,9% não, eu aceito a Bíblia 1.000.000 de vezes por cento. Eu aceito a Bíblia 100%, eu aceito a Bíblia como nossa prática de vida, como a nossa regra de fé. A palavra de Deus é luz, ande na luz da palavra de Deus. Se você quiser ter comunhão com Deus, ande na luz da palavra de Deus. Aí você vai agradar a Deus, e você vai ter comunhão com Deus, porque é impossível, irmão, eu ter comunhão com Deus se eu não obedeço a palavra, se eu não ando em conformidade com a Bíblia Sagrada. É impossível ter comunhão com Deus, eu repito isso, é impossível eu dizer que tenho comunhão com Deus se eu não respeito a Bíblia, se eu não procuro viver conforme a Bíblia diz. É impossível. Ah, mas eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu tenho comunhão com Deus, mas a Bíblia, irmão, é impossível passar de largo. Para nós irmos a Deus, o Pai, para termos comunhão, nós temos que passar pelo verbo escrito. Amém? O verbo é Jesus, Jesus é a palavra, a luz é a palavra de Deus. Nós temos que procurar viver a palavra de Deus. Quem está aí, diga amém. Glória a Jesus. Olha só, e esta é a mensagem que dele ouvimos, verso 5, e vos anunciamos. Então está sendo anunciada que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se eu quiser ter comunhão com Deus, eu tenho que viver na luz. Outra coisa importante que eu destaco aqui, outra condição para a comunhão com Deus, outra condição, é sermos verdadeiros ao confessarmos que somos pecadores. Vai comigo lá no verso 8. Olha o verso 8 comigo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. A primeira condição é andar na luz da palavra de Deus. E a segunda condição para a gente ter comunhão com Deus é ser verdadeiro, é reconhecer, não, eu sou um pecador. Lá em Romanos capítulo 3 e verso 23 diz que todos, Paulo não estava equivocado, Paulo disse que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos são pecadores, e é importante que o homem reconheça. Claro que eu sempre falo aqui que há uma diferença hoje na nossa vida, a partir de Jesus em diante. Tem o antes e o depois de Jesus na nossa vida. O depois de Jesus, ou melhor, antes de Jesus era pecador miserável. Pecador, miserável. Pecador acrescentando pecado em cima de pecado, pecador miserável, escravo do pecado. Agora depois de Jesus, pastor Marco, pecador, mas porém justificado por Jesus. Amém? Pecador, mas porém aceito por Jesus. Pecador, mas porém agora arrependido, procurando viver uma vida santa e irrepreensível diante desse mundo que está aí fora, sendo luz nesse mundo, em nome de Jesus. Que coisa linda, sermos verdadeiros ao confessarmos que somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, olha só, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Tem que reconhecer, não, Senhor, eu sou um pecador. Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, eu quero vencer. Meu Pai, eu te amo, Senhor, mesmo eu sendo tão falho, eu sei que Tu me aceitas, porque, Senhor, eu venho a Ti humildemente, reconhecendo que sou um pecador, que dependo inteiramente da graça de Deus. Outra condição para nós termos comunhão com Deus, à luz da palavra de Deus, olha o verso 9,
eu destaco aqui o verso 9. Olha só. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o arrependimento é a segunda condição para a gente ter comunhão com Deus. Chegar não dando desculpa para Deus, quando nós pecamos. Quando dobrar o joelho, não chegar a dizer, não Senhor, eu não. Ou até mesmo diante de um irmão, quando for repreendido, é aquilo que Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, chama ele sozinho, vai e repreende ele. Se ele aceitar, tem gente que não aceita a correção, irmão. Tem gente que não aceita. Aí, se você tiver esse reconhecimento, se você quer ter comunhão com Deus, quando você for repreendido pelo um irmão, nem por Deus, pelo próprio irmão, que representa Deus naquele momento, você aceitar a correção, amém? Você está então dando esse passo importante para a comunhão. Eu me arrependo, eu sou um pecador e eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero mais de Deus na minha vida. Olha só, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nunca se compare com pessoas, nunca se compare com outras pessoas. Você é você, você dará conta de você diante de Deus. Ah, mas eu acho que ele é mais pecador do que eu. Nunca faça comparação, que ele é mais pecador. Eu acho que o fulano é mais pecador que eu. Nunca faça, porque todos nós somos pecadores e todos nós temos que se arrepender a todo instante, pedindo a graça, pedindo a sua justiça. Porque olha só, ele nos perdoa os pecados e purifica, né, de toda a injustiça, e nos purifica. Então a quarta condição para a gente ter comunhão é sermos verdadeiros sobre as transgressões contra Deus. Olha o verso 10 comigo. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Já pensou isso? É João que está falando aqui, é a Bíblia Sagrada. Se eu falo que eu não peco, eu estou fazendo Deus mentiroso, porque a Bíblia diz que todos são pecadores, todos necessitam do arrependimento, todos precisam do arrependimento, todos precisam de Deus, todos precisam se achegar a Deus. É isso que o homem lá fora que não conhece a Deus muitas vezes tema em vir, porque ele acha que ele é o bom o suficiente. Não, eu já sou bom o suficiente, eu não preciso me arrepender do quê? Do que eu tenho que me arrepender? Eu sou bom o suficiente? Não, eu venho de uma família tradicional, eu faço isso, eu dou esmola, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não prejudico ninguém, eu sou bom o suficiente. O homem lá fora, muitos têm esse entendimento. Mas feliz daquele que diz, mesmo sendo assim, nascendo numa família tradicional, mesmo sendo um religioso, eu preciso reconhecer, eu reconheço, melhor dizendo, que eu sou um pecador, que eu dependo dessa graça poderosa de Deus. Olha só, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora olha João, 1 João capítulo 2 e verso 1, diz assim, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Está vendo? Então nós temos que manter esse relacionamento com Deus, e se nós viermos a pecar, nós temos que filhinho, não pequeis, mas se alguém pecar. Aí aqui, irmãos, nós temos que entender uma coisa, que o pecado na nossa vida, ele não deve ser, pelo menos, não deve ser proposital, porque quando é um pecado proposital, você está cometendo pecado ciente de que você está pecando, a Bíblia chama isso de iniquidade. O que é iniquidade? Lá em Mateus capítulo 7, Jesus disse, naquele dia, no dia do juízo, muitos me dirão, eu profetizei no teu nome,
eu expulsei demônios, eu fiz muitas maravilhas no teu nome, mas eu vos direi abertamente, não vos conheço vós que praticais a iniquidade. Ou seja, era alguém que profetizava, que fazia tudo no nome do Senhor, maravilhas no nome do Senhor, mas vivia na prática de pecados que ele sabia que era pecado, condenado por A mais B na Bíblia, mas ele insistia naquelas práticas do pecado, mesmo tendo conhecimento. Aí é iniquidade. Então o pecado aqui, se alguém, ele falou, meus filhinhos, se alguém, não pequeis, mas se alguém pecar, ele está falando aqui, ó, é aquele pecado consciente, que a gente sabe que é pecado. Então se você, muitas vezes, você sabe que é pecado, mas por um momento você se descuidou e acabou pecando, transgredindo, aí você tem que o quê? Você tem que saber que você tem um advogado, tem um pai que te perdoa, amém? Quando você reconhece as suas falhas. A Bíblia diz, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Então nós temos um advogado. Manter o nosso relacionamento vivendo livre da prática do pecado. Da prática do pecado. É isso que Deus espera de cada um de nós. E o tanto que a gente deseja, Deus nos dará. O tanto que nós desejamos de ter de comunhão com Ele, Ele está pronto, Ele está de braços abertos dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Ele quer ter comunhão com a gente, mas para ter comunhão com Ele, à luz do texto eu lhe mostrei isso, que nós temos que viver à luz da palavra de Deus, reconhecer que somos pecadores, se arrepender dos nossos pecados, tudo isso para nós termos comunhão com Ele. E Ele espera, irmão, Ele espera. Nós estamos vivendo em dias de sequidão espiritual. Sequidão espiritual. Há uma seca, há uma grande tendência de esfriamento. Jesus mesmo disse, nos últimos dias, disse Ele. Ele estava se referindo aqui os dias que antecedem ao arrebatamento da igreja. Nos últimos dias, o amor de muitos, disse Ele, esfriará, que não seja o meu. Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Quem é o quarto? Quem é o quinto? Que não seja eu, que não seja eu. Eu quero cultivar o meu amor por Ele, irmão, firme até o fim. Até os últimos momentos da minha vida. Eu quero cultivar a minha paixão por Ele, o meu amor por Ele, o meu respeito, o meu temor por Ele. Mas Ele nos avisou de antemão para nós ficarmos alerta. Nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, ó, a iniquidade. O pecado consciente, o amor de muitos esfriarão. E quando ele falou isso aqui, ele falou diretamente para os conhecedores. Os conhecedores, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por que ele vai chamar o diabo lá na frente? Paulo vai chamar o diabo de iníquo. Por quê? Porque o diabo também é conhecedor, mas ele é um transgressor por natureza. Ele escolheu ser assim, ele é o pai da mentira, disse Jesus. Nunca se firmou na verdade, então ele escolheu isso para ele. Agora nós não, nós foi dado uma chance para a gente, nós fomos chamados por Ele. Ele é o nosso Senhor, amém? Ele quer mais de cada um de nós. Se aproxime, se chegue mais a Ele, tenha mais comunhão com Ele. É isso que eu tenho para dizer para você. Ele te chama para uma comunhão mais estreita com Ele. Vamos nos colocar de pé. Eu já te falei como é possível ter essa comunhão. Eu já te falei. Então agora analise isso, guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. E diga, Senhor, tudo que foi pregado, eu quero obedecer, eu me submeto, eu escolho a me submeter, a obedecer, a abaixar o pescoço de servidão para dizer, Deus, eu quero te servir, eu quero entrar pelo caminho enquanto é tempo, enquanto a lâmpada não se apaga, enquanto a porta não se fecha. Deus chama cada um de nós para a comunhão, irmão. Eu tinha outra mensagem que Deus tinha colocado no meu coração sobre a mulher cananeia,
Mensagem linda que Deus me falou no meu. Aí hoje à tarde, eu estava lendo a Bíblia Sagrada e orando um pouco. Deus falou no meu coração: meu filho, fale sobre comunhão. Eu espero ter mais comunhão com os meus filhos. Irmão, comunhão fala de intimidade. Ele quer ter mais intimidade com a gente. Comunhão fala de mais revelação. Ele quer se revelar para nós. Ele não quer que você viva no raso. Ele não quer que você viva de aparência. Ele não quer somente que você se contente com poucas coisas apenas. Não, Ele quer te dar mais. Ele tem mais para te dar. É isso que eu tenho para te falar hoje. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. Nosso Deus, nós acreditamos piamente que entre o locutor e o receptor, entre a minha boca que está falando hoje aqui, Senhor, usada por Ti, o meu corpo, todo o meu ser está sendo usado por Ti, e entre os ouvidos dos irmãos que estão aqui, há o Espírito Santo para conduzir essa palavra da maneira mais polida que há, para fazer que todos entendam o Teu querer. Eu sei disso, Senhor. Eu sei que entre o que eu falei, Tu podes conduzir da melhor maneira, Senhor, se eu não me expressar aqui da maneira correta. Eu sei que Tu trabalhas nos corações. Tu nunca deixou de trabalhar, Tu nunca pegou férias, Tu nunca deixou a mercê o Seu povo. Tu viesses aqui, Espírito Santo, meu amigo, na sublime e gloriosa missão de preparar a igreja, e Tu estás preparando. Tu estás preparando. Isso que ouvimos aqui faz parte do preparo, faz parte dos adornos, porque eu acredito que já está chegando o tempo dos últimos adornos, porque o Senhor está às portas para buscar a sua igreja. É os últimos detalhes a serem acertados. É os detalhes finais que estão sendo acertados, Senhor, para o Senhor vir arrebatar a sua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a Tua graça sobre o Teu povo. Nós vamos cantar e depois eu quero chamar aqui à frente você para a gente orar junto aqui, a família. Nós vamos cantar. Vamos adorar a Deus, vamos abrir o nosso coração nessa noite. Eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai. Aleluia. Andar ao seu lado, Oh, bendito seja o Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, eu já quero chamar aqui à frente, e aí depois os irmãos podem vir também, mas eu quero chamar aqui que vai ser recebido como membro dessa igreja, como membros dessa igreja, o nosso irmão Hércules e a nossa irmã Sheila e a sua família. Dê um passo aqui à frente, meus irmãos. Vamos estar orando por vocês. É o Leandro e a Ana também, e o Gabriel e a Aline.
esses irmãos que passaram pelo curso de integração e hoje estão ingressando como membros desta congregação. Isso, pode vir aqui na frente, pode vir mais aqui, vamos orar por vocês, recebendo vocês com alegria. Glória a Deus. Os irmãos estão felizes, queridos, por receber esses irmãos como membros da igreja. Pode virar para lá, vira para lá, isso. Para os irmãos conhecer. Glória a Jesus. Pode aplaudir a Deus pela vida deles. Glória a Deus, que bênção. Glória a Jesus. Recebemos com muita alegria vocês, queridos, para fazer parte da membresia dessa igreja, dessa congregação, servir ao Senhor junto com a gente. Amém? As suas mãos para cá, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, com muita alegria nós recebemos esses irmãos para somar com a gente. Oh meu Deus, nós pedimos que a tua bênção esteja sobre a vida deles. Nós vamos caminhar juntos, vamos ter experiências juntos, e eu sei que vamos crescer também juntos em Deus. Pai, nós recebemos com muita alegria os teus filhos para fazer parte desta congregação. Os irmãos estão alegres, a igreja está feliz, Senhor, por esse momento tão glorioso, quando esses irmãos, diante do altar de Deus, se decidem, Senhor, a ingressar no corpo de membros desta congregação. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção para os teus filhos, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir Jesus pela vida deles. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se os irmãos já quiserem ficar aqui, os irmãos podem vir também, as famílias podem vir aqui. Vamos se reunir tudo aqui diante do altar. Vem cá, vamos orar juntos aqui diante do altar. Isso. Traga a sua família, vem aqui diante do altar, vamos orar todos juntos. Isso, chega mais para cá para os irmãos chegar aqui. Isso, pode chegar mais para cá. Vamos orar todos juntos. Glórias ao nome santo de Jesus. Glória a Deus. Isso, abrace a sua família, abrace o seu cônjuge. E nós vamos orar juntos nesse momento. Feche os teus olhos, nós vamos clamar pela nossa casa, pela nossa família, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa casa, a proteção de Deus. Irmãos, como é importante, viu, irmãos, aqui ó, como é importante nós pedimos a proteção de Deus, tá? Agora final de ano, nós precisamos da proteção de Deus. É você que vai viajar, pegar a estrada, você vai protegido por Deus. Peça a Deus que Deus te proteja, que Deus te guarde. A gente tem visto tantas coisas, tantos acidentes, tantas coisas. O espírito de loucura, demônios de loucura estão vindo para perturbar os moradores da terra, e a gente tem visto coisas absurdas. Então vamos pedir que a nossa casa seja protegida por Deus, amém? A proteção de Deus na nossa casa. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós oramos porque acreditamos, oramos porque sabemos que o Senhor nos ouve. É por isso que oramos, porque sabemos que a nossa oração está chegando a Ti nesta hora. E cada um de nós aqui ora pela nossa casa, pela nossa gente, o nosso povo, meu Deus, pedindo a proteção, pedindo o livramento, o escape dos perigos